Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Salve Petri, Muzi... é o Careca que tá mandando a pergunta aqui. Salve Petri, Muzi, Caio das Águas. Muzi, tem alguma estratégia que podemos adotar para passar uma semana de férias sem perder muita massa muscular em algum lugar sem academias? Claro que tem. A primeira coisa que você vai fazer é não se preocupe em treinar, tá? Então a gente vai fazer isso só com alimentação. Mantenha sua alimentação em horários fixos. Alguma coisa você tem que comer. Dificilmente você vai conseguir comer marmita, etc. Papapá. Mas tenha fruta e tenha whey. Cara, se você tiver fruta e whey... você vai levar isso na viagem? Pô, você não leva roupa pra se vestir? Leva um pote de whey pra você tomar. Você não quer guardar essa massa muscular? Você vai conseguir comer uma maçã, uma banana e mandar um whey. Claro, né? Quando você for comer, evite exageros, né? Não é porque você tá viajando que a banha tem GPS, né? Então, como a banha não tem GPS, ela não te segue. Ela segue, sim, né? Então, não vai precisar comer a lasanha inteira. Come um pedaço da lasanha, meu. Né? Coma com liberdade, mas lembre-se de fazer refeições intermediárias. E, se possível, primeira coisa do dia, o que você vai fazer? Acordou? Uma série de abdominal, uma série de apoio e dar uma corridinha, fazer um aeróbico, são coisas que você consegue fazer numa boa. Então, qualquer um, em qualquer lugar, consegue fazer 6 séries de abdominal, 6 séries de flexão de braço e dar uma corridinha de 10, 15 minutos. Não precisa mais que isso. Faz isso todo dia. Ao acordar, você vai ver, você mantém o seu físico. Se bobear, você vai voltar até melhor do que você estava. Os horários fixos na alimentação, eles são de suma importância? A gente chama de eating time. É porque eu já vi coisas dizendo assim, cara, o importante é tu comer o que tu tem que comer no dia, não importa o horário. Você tem que pensar o seguinte, você está consertando um carro. Você grita pra mim e fala assim, Paulo, me traz uma chave de fenda, e eu me ofereci para te ajudar. Eu chego 3 horas depois com uma chave de boca. Uhum. A alimentação é mais ou menos a mesma coisa. Se você demorar para comer, você vai comer uma coisa errada também. Por quê? Porque você vai misturar fome com necessidade de recompensa. E aí, cara, lascou. Então o horário fixo ele também ajuda a tu não sentir aquela fome que vai te fazer uma cagada gigante. Exatamente. Fome é uma coisa que quem sabia muito bem mexer com a fome era a nossa avó. Porque ela falava assim, não come isso agora que você vai perder a fome para almoço. Quando você quer fazer dieta, você vai comer isso agora porque você vai perder a fome para almoço. Né? Qual que é a grande frase que o paciente fala que você sabe que ele está fazendo a dieta? Doutor, mas é muita comida, eu não sinto fome, eu tenho que empurrar. É exatamente isso. Só que quando é calculado por um nutricionista, né, o que a gente tem ali oportunidade? A gente tem a oportunidade de dar para essa pessoa grandes quantidades de comida, com baixa quantidade de caloria. E a pessoa começa a aprender o que é saciedade. O que sugere pra gente, Petri, que na verdade a saciedade é uma coisa que depois de um tempo ela precisa ser reensinada. A pessoa esquece, porque ela começa a comer hedonicamente, só o que tem vontade, na hora que tem vontade, o quanto tem vontade, que não tem nada que consiga trazer ela de forma intuitiva para aquilo que é o bom, o normal. E como é que tu enxerga a dieta flexível? Toda dieta é flexível, na verdade. Só que, por quê? Porque você não vai comer sempre a mesma coisa, né? Agora, é importante que você come em horário. Comer em horário já é outra questão. Você tem uma série de estudos que mostram isso, né? A perna tá grande. Não consigo cruzar a perna, que coisa infernal. Mas enfim, tem coisa que vem com tamanho, assim. Tinha que estar escrito no manual, não cresça mais do que isso, porque você não vai conseguir, por exemplo, cruzar a perna. Ou então sentar na privada sem ficar com a perna dormente também. Puta que inferno, cara, que coisa. Você vai perdendo gordura, você começa a ter aquela dormência na perna. Você fala, eu só queria dar uma cagadinha, precisava ter uma paralisia, porra. Que inferno, né? Você queria ficar grande e cagar. Exatamente. A menos você aprenda a cagar de pé, que aí são outros 500, né? Mas enfim. Deve sujar o canto da nádega ali embaixo. Você sabe que é aquela técnica de que acabei de conhecer da namorada, né? Aí você vai lá a primeira vez na casa dela, o que acontece? Vontade de cagar. Caramba, famoso... e aí? Exato, o que você faz, né, cara? Você aprende a cagar de pé e a hora que vai dar o tigum, você liga a descarga. É quase um ninja, né? Uá! Uá! Depois disso, seu nome é Arthur Lee, né? Que antes acabou, o cara é ninja. O cagali. Porra, cara, infernal.
Mas assim, toda dieta é flexível porque você troca os nutrientes, mas uma coisa a gente sabe, né? Você tem que fixar horário. Agora, o que é importante estabelecer? Em que nível que a gente está falando? Se você está falando uma pessoa que é obesa e quer perder gordura por questões de saúde, cara, qualquer regra vale, né? Ela só precisa ter uma, começa por uma. Agora, quando você pega uma pessoa que tem um físico muito trabalhado, aí é coisa específica. A mesma coisa, eu gosto de comparar com carro, porque carro é fácil de ver. Um carro que tá tudo escangalhado, você simplesmente arrumar a roda lá e deixar o motor funcionando, ele vai te levar de A para B. Agora, eu tô numa Fórmula 1. A diferença de um carro passar pro outro na frente é 0,1 segundo. Se você mexer 1 milímetro no aerofólio, já dá diferença na velocidade final no final da reta. Então, isso determina aquilo que você vai fazer. Então, antes da gente falar de estilos de dieta, a gente tem que pensar com quem que a gente está falando. A gente está falando com o cara que é obeso, com o cara que tem sobrepeso, com o cara que simplesmente ele quer emagrecer um pouquinho por questões estéticas, ou a gente está falando do cara que é fitness e que tem uma obrigação esportiva com isso. Aí todas as situações são diferentes. E o lance da comer de 3 em 3 horas? Isso é importante. Isso a gente estuda desde 1950. 2 pesquisadores chineses, Wu e Wu, eles fizeram uma pesquisa em 1950. A gente está historicamente para te inserir ali, né? Estamos na Revolução Popular Chinesa, né? E falta comida. E a gente precisa dar um jeito, né? Os pesquisadores pensando para que com a mesma quantidade de comida a população ela deixe de ser subnutrida. E o que esses 2 pesquisadores eles percebem? Que você tem 3 jeitos de dar aquela mesma quantidade de comida para a pessoa. Você dá uma vez só, uma montanha, divide em 2 vezes ou divide em 4 refeições. E o que eles descobriram? Que quando você divide em 4 refeições, as pessoas ficam melhor alimentadas do que dividido em 2 e do que dividido em 1. Esses estudos eles voltam a ser retomados na década de 60, 70 na verdade, 69 e 70. Né? Então, Fabry, Timmerman, são pesquisadores que começam a falar o quê? Pô, mas o fracionamento alimentar ele pode ter outra característica. Então, Fabry vai estudar, por exemplo, o que é a resposta de saúde quando eu pego uma mesma dieta com as mesmas calorias, só que eu divido em 3 refeições ou em 6 refeições. Na realidade, ele dividiu em 3, em 4, 5, 6 refeições, né? Mas vamos pegar 3 refeições e 6 refeições. Por quê? 3 refeições é o que a pessoa culturalmente faz, café da manhã, almoço e jantar. 6 refeições são o que eu faço, né? Então eu como 8h30 da manhã, 11h30 da manhã, 14h30, 17h30, 20h30, 23h30. 6 refeições. Tá? Esses são meus horários de comer. O que ganha do ponto de vista de saúde? E aí Fabry, ele descobre o quê? Que o risco de doença cardiovascular cai pela metade, o colesterol cai pela metade, triglicérides cai pela metade. E no mesmo ano, um pouquinho mais tarde, esse outro cara, o Timmerman, ele faz isso, mas ele começa a observar emagrecimento. E o que ele percebe comparando a mesma dieta, com as mesmas calorias, só que em vez de você dar 3 refeições, você dá 6. A velocidade de emagrecimento é o dobro. Mas tem alguma justificativa? Por que o corpo funciona assim? Eu vou tentar te explicar, porque na verdade essa justificativa ainda, ela é uma explicação teórica, né? Não dá para você entrar dentro da célula e ver isso. Mas a questão é a seguinte. Imagina que a gente lida com desperdício. Então eu tenho sede e eu tenho aqui uma garrafa de 510 ml de água, tá? Eu posso abrir a tampa dessa garrafa e eu posso beber um gole d'água. Isso melhora a minha sede e eu ainda tenho toda a garrafa para beber, que é bom sinal. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou estar com sede de novo. Agora, imagina o seguinte, eu não tenho a garrafa, eu tenho um balde. Só que esse balde tem 10 litros de água. Aí você fala, Paulo, você pode beber do balde, só que você tem que beber de uma vez só. Aí você pega esse balde e vira na minha cabeça. Fica de boca aberta. Quanto que eu bebi dessa água? Talvez o que tenha caído na minha boca. E o resto? Sobrou. A gente tem uma velocidade de metabolização de energia, Arthur. A gente não consegue pegar e gastar tudo aquilo que a gente consome imediatamente. A gente tem uma estrutura que reserva energia quando o excesso se estabelece. Hoje de manhã eu respondi uma pergunta mais ou menos assim para um menino chamado Kaique, né, que ele estava perguntando sobre insulina. Quando você consome uma caloria que entra muito rápido no seu organismo, ou em muita quantidade, o nosso organismo ele regula o quanto de energia disso entra para a célula, por exemplo, muscular.
e ele transforma a célula de gordura numa célula de reserva. Para quê? Para que essa energia excedente ela não fique rodando no vaso causando estrago, né? Vamos supor, só glicose. Se você tem uma glicemia mais alta, né, que é o diabetes, você vai ter o quê? Doença vascular, porque você tem oxidação do endotélio, você tem aumento de inflamação, você tem formação de trombo. Então você tem um problema causado por aquela energia. Então o nosso corpo está pronto para fazer o quê? Para se livrar dessa energia do jeito que der. E qual é o jeito mais rápido? Colocar dentro de célula de gordura. Então quando você tem um consumo de energia que é muito rápido ou muito volumoso, o teu corpo automaticamente ele vai tentar guardar isso daí para evitar que as consequências dessa quantidade alta de energia circulante, elas criem um problema metabólico para você. Claro, quando você vai repetindo isso de forma consistente, você vai desenvolvendo as doenças metabólicas que a gente conhece, hipertensão arterial, a resistência periférica à insulina, o próprio diabetes. E então dividir e de 3 em 3 horas faz o teu corpo aproveitar melhor a energia que tu tá dando para ele? Exatamente. É isso que tá acontecendo. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!